que essa mesa, nesse momento, foi pensada mais estreitamente vinculada ao livro que hoje está sendo lançado, que o Manuel já me pediu, é este livro aqui, ele quer filmar, né? Que vai ser lançado daqui a pouco na livraria Blues. Esse livro, ele é um desdobramento direto de um seminário que ocorreu no ano passado e que, por sua vez, é praticamente a culminância de um projeto coordenado pela professora Helenice Aparecida Bastos Rocha, que foi um projeto que durou 3 ou 4 anos, financiado pela FAPERJ, e que discutia, na verdade fazia um levantamento de temas e fazia análise desses temas baseado na coleção de livros didáticos aprovados pelo PNLD 2011, em que a professora Helenice e seus orientandos trabalharam com cerca de 15 das 16 coleções aprovadas. A partir disso, e no finalzinho desse projeto de pesquisa, a Helenice pensou na organização desse seminário, e que esse seminário teve 2 partes importantes, e que tanto eu como o professor Marcelo Magalhães, que somos também co-organizadores desse livro, participamos também do seminário, né? E essa mesa, eu diria que ela representa essas 2 partes, digamos assim, desse seminário, né? A primeira parte foi uma parte que discutiu basicamente a história discutiu e analisou a história das políticas públicas para o livro didático, com ênfase certamente no livro didático de história, né? E por isso mesmo nós tivemos alguns participantes, não sei se é o caso agora, a Helenice falou que eu tinha que ser muito rápido, então não vou ficar dividindo um pouco mais, mas vários participantes que discutiram um pouco das políticas públicas desde os anos 30 pelo menos, mas mais fortemente, certamente, a partir da criação do PNLD, do Plano Nacional de Didático, já em 85, sua efetivação a partir de 95 e 96. E por isso mesmo nós tivemos, nesse seminário, para pensar o PNLD, e hoje tão mais importante de ser pensado na medida que hoje tem, para a gente dar continuidade à mesa anterior, né? Ameaças a essa política de Estado tão bem estruturada já há quase 30 anos. Nós tivemos nessa mesa, no seminário do ano passado, tivemos pessoas que tiveram e têm participação muito constante e direta no programa do ponto de vista da história. Então, nós tivemos o professor Relion Bezerra, que tem um capítulo nesse livro, a professora Margarida Maria Dias de Oliveira, a professora Flávia Caime. E por isso mesmo, na mesa de hoje, nós temos uma outra participante muito direta do PNLD, a professora Ana Maria Monteiro, que tem trabalhado já há muitos anos com o PNLD, e digamos que ela hoje vai fazer essa parte que é um pouco da primeira parte do livro, né? Na época não pude participar do seminário por motivos pessoais, de doença na família, mas me sinto muito honrada com esse convite de poder estar aqui representando colegas e que estão presentes com seus textos na obra que está sendo lançada hoje. E já faço uma publicidade que, para finalizar a minha fala hoje, eu consultei os artigos do livro que me foram muito úteis, né? Bom, falo aqui como professora da UFRJ, formadora de professores de História, né? Faço parte também, integro o grupo de pesquisa Oficinas da História, junto com vários colegas aqui presentes, né? Que é uma participação muito enriquecedora na minha vida profissional. E também, né, para estar aqui nesse momento, participei do PNLD, mais especificamente do primeiro PNLD voltado para o ensino médio, e participei no PNLD 2017 como comissão técnica, né? Desafios do PNLD como política pública. Foi? 1938, em plena época, né, do Estado Novo, com Vargas, numa perspectiva
de busca de controlar, né, bem dentro do contexto da época, né, controlar a produção de livros, os livros que seriam adquiridos, distribuídos, né, dentro de um contexto de um regime autoritário, como todos sabemos, né. Essa história do PNLD pode ser encontrada, né, no site do MEC, do FNDE, com bastante detalhes. Ela está lá descrita com a indicação dos decretos, leis que orientaram e foram orientando as mudanças que ocorreram nesse programa. Anos pós 45, anos 50, nós vamos ter uma série de mudanças. Aí nós temos um período do regime militar. Pronto, abriu. Então aqui, voltando aqui, está lá, né? Eu coloquei desafios de uma política pública, né? Ouvindo a Carmen, eu acho que eu poderia ter posto ameaças a uma política pública, né? Acho que dá para a gente colocar essa... Né? Então, como eu estava mencionando, né, nós temos definido como política de Estado, não de governo, porque é uma política que, com suas modificações, alterações, ela tem permanecido atuante, né? Em 85, já em plena abertura política, né, o decreto-lei institui o PNLD propriamente, antes era a Comissão Nacional do Livro Didático. Em 93, né, criado uma destinação oficialmente, né, de recursos para aquisição de livros didáticos pelos alunos das escolas públicas. Isso é colocado no orçamento do MEC. E esse processo tem crescido de uma forma exponencial, tanto é que dados recentes, esse dado está num dos artigos do livro citado, né? 50% dos livros vendidos no mercado editorial brasileiro, né, isso em 2015, são vendidos, né, no âmbito do PNLD, o que representa, né, uma fatia de mercado imensa, né, e com um valor de 1.230.847.000, né, reais, né, que foi o orçamento do PNLD 2017, em um ano, né? Ou seja, um valor bastante significativo de recursos financeiros dentro do orçamento do MEC, destinados, portanto, à educação, né? No âmbito, né, dessa política, né, da forma como ela foi se constituindo mais recentemente, nesses últimos 30 anos, nesses 85, e configurando o que eu vou chamar de um perfil, um caráter mais democrático de política pública, né, que se desloca desse objetivo de controle ideológico da produção científica e didática que era, né, destinada às escolas, e vai ganhando uma conotação mais de uma política pública de democratização do acesso aos livros didáticos pelos alunos das escolas públicas, né? Então, já em 1993, no âmbito do Plano Decenal de Educação para Todos, né, já nos seus textos, né, esse discurso, né, da importância do livro didático como um dos principais insumos da instituição escolar, né? Então, dentro da lógica que a Carmen estava mencionando, no discursivo, o livro didático, o sentido de livro didático, né, ele vai deixando de ter o papel de um instrumento aditivo, de um auxiliar do ensino, ou um texto básico, como eram os compêndios, que eles eram compostos de textos e textos contínuos para leitura. Ele vai se configurando como um instrumento básico, né, das políticas educacionais e das políticas de melhoria da qualidade da educação escolar, né? E dentro também ainda de do texto do Plano Decenal, né, que o governo deveria então assegurar, né, a qualidade do seu conteúdo, né, a fundamentação psicopedagógica, a atualização dos conhecimentos, a adequação ao destinatário, cuidado com os elementos, né, ideológicos implícitos e explícitos, e adequá-los às diferentes estratégias necessárias para o trabalho pelos professores. Em 96 é instituído, então, o processo de avaliação dos livros, né, da forma como ele tem se configurado até hoje, né? E esse processo foi se aperfeiçoando, foi sendo modificado, eu vou falar rapidamente aqui,
E nós tivemos em 2010, né, esse decreto 7.084, que instituiu uma nova regulamentação para o PNLD. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero comparar com um decreto recentemente aprovado no dia 31 de julho, não, 18 de julho, exatamente há um mês, né, que modifica esse decreto e atualiza e nos coloca, então, com as orelhas em pé e com os cuidados e atenções necessários para essas ameaças que podem estar implícitas ao programa, né? Então, aqui o que dizia no artigo 1º desse decreto 7.084, os programas de material didático no âmbito do MEC são destinados a prover escolas de educação básica pública das redes federal, estaduais, municipais e Distrito Federal de obras didáticas, pedagógicas e literárias, bem como de outros materiais de apoio à prática educativa. Então, basicamente, obras didáticas, pedagógicas e literárias, tem o programa da biblioteca escolar, né? E se mencionava outros materiais de apoio à prática educativa, mas de forma que não era desenvolvida, né? As ações do parágrafo único, as ações do programa de material didático destinam-se a alunos e professores das instituições citadas no caput, que eram as redes federais, estaduais, públicas, né? Federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. E que, portanto, elas poderiam ser usadas fora do ambiente escolar, quando o livro é um livro consumível, enfim, mas eu quero ressaltar esses dois aspectos, né? E aqui os objetivos colocados, né? Melhoria do processo de ensino, garantia do padrão de qualidade, democratização do acesso às fontes, fomento à leitura e estímulo à atitude investigativa, apoio à atualização e desenvolvimento profissional do professor. Então, aqui são os objetivos e reafirmando, né, o entendimento, o sentido de que o livro didático é um instrumento de política educacional importante, estratégico e que vai viabilizar a melhoria da educação, a melhoria da qualidade do ensino, né? Nesse processo, nesses últimos 30 anos, né, a gente vai perceber que vão haver avanços e certas tradições serão mantidas, principalmente no que diz respeito, e aqui eu vou estar falando do livro didático de história, no que diz respeito aos conteúdos abordados, às estratégias metodológicas, ao trabalho com a formação de professores que é realizado, né? O que a gente percebe é que desde 96 nós não temos um currículo nacional, né? Nós tivemos os parâmetros curriculares nacionais, logo depois da abertura política, em vários estados foram desenvolvidas propostas curriculares de âmbito estadual ou municipal, e o movimento por um currículo nacional foi realizado no âmbito dos PCNs, mas que foram apresentados como não obrigatórios, que eram apenas auxiliares, não tinha uma força que se pretende com a base nacional comum curricular, né? Então, nesse processo, realmente, né, e aí a partir de alguns estudos que já foram feitos, a produção de livros didáticos, o PNLD, né, e principalmente pelo papel atribuído a essa comissão técnica, eu vou falar o que é isso, né, que foi definida e era escolhida no âmbito da Secretaria de Educação Básica do MEC, vão ter um papel importante de configuração de um currículo para ser adotado em todo o país, na medida que esses livros são distribuídos a todas as escolas, a todos os alunos de todos os estados e municípios do país, né? Então, os editais do PNLD, né, quando sai um PNLD, por exemplo, em 2017, voltado para os alunos e professores dos anos finais do ensino fundamental, tem o edital, e nesse edital, além de todas as regras de como deve ser a produção do livro, a entrega, a avaliação, há uma síntese, né, sobre o conteúdo de cada área disciplinar, porque não é só história, matemática, português, línguas estrangeiras, enfim, arte, ciência, uma síntese de orientações gerais, de encaminhamentos gerais que devem ser considerados, né, na abordagem daquela disciplina, dos conteúdos daquela disciplina, e que acabam sendo orientadores macro, né, daquilo que serve de base à avaliação, né. A Base Nacional Comum Curricular é apontada agora nesse novo decreto que foi aprovado em 18 de julho como a referência obrigatória que vai estar presente, inclusive no edital
que está já no ar, o edital de 2019, ele já está no site do MEC, mas ele está está sujeito a uma audiência pública no MEC na semana que vem. Ele está em aberto, ele não foi fechado ainda. Então a gente vai perceber tendências da manutenção de uma tradição, né? Na análise que é apresentada no Guia do Livro Didático de 2017, por exemplo, foi percebido que foram 19 coleções apresentadas e 14 aprovadas, e das 14 aprovadas você percebe, né, por exemplo, que a história de base europocêntrica permanece, ela não é autorada, não há nenhuma coleção organizada na forma de história temática, todas são lineares na ordenação cronológica linear, né? E a gente percebe que as editoras, talvez esperando, né, a finalização da discussão da base, não tiveram interesse ou não quiseram ousar com algum projeto que depois pudesse estar totalmente defasado em relação ao que se esperava. E com isso a gente percebe essa manutenção dessa narrativa mestra, né, da história do Brasil, da história geral, na perspectiva quadripartite, que a gente já conhece muito bem, né? A gente também vai, nas pesquisas que têm sido realizadas, e muitas pesquisas já foram realizadas, né, perceber, né, um problema do PNLD, que tem sido uma questão importante, né? Que na hora que o guia é liberado para ser consultado, para que os professores analisem, leiam, né, as resenhas críticas e possam escolher o livro que eles acham melhor, adequado às suas condições de trabalho naquela escola, essa leitura muitas vezes é feita de forma aligerada, muito rápida, às vezes não é feita, às vezes é o coordenador que escolhe, às vezes é a direção que define, e esse direito, e eu acho isso importante nesse programa, da forma como ele está afirmado no edital, que são os professores que escolhem os livros com os quais eles vão trabalhar. Se há aspectos contextuais, contingenciais, que fazem com que isso não aconteça, isso é outro problema. Mas eu tenho sempre insistido com os meus alunos, né, na atenção a isso. É o direito que temos e que a gente deve exercer, e não deixar isso nas mãos de gestores que estão em posições, né, hierárquicas superiores, né? E outro ponto que as pesquisas têm mostrado é que os grupos editoriais que têm mais poder, né, financeiro, mais presença, divulgadores mais agressivos, chegam às escolas, embora isso seja proibido, que eles distribuam brindes, livros ou coisas que valem, eles chegam, se apresentam, paralelamente fazem, com isso influenciam e muitas vezes conseguem que as suas coleções sejam aprovadas, né? Então, esses são tradições que permanecem, foram gravadas, mas que estão ocorrendo no âmbito desse programa, né? Do ponto de vista da gestão administrativa e avaliação pedagógica, né, o que a gente viu nesses últimos 30 anos? Editais públicos que balizam a avaliação. Eles são distribuídos a cada 3 anos, né? Eles foram ampliando os componentes curriculares que fazem parte do PNLD. Por exemplo, a arte foi incluída, a EJA foi incluída, por exemplo, né? As universidades públicas passaram a ser contratadas para coordenar a avaliação. Isso, a partir de 2015, a partir de uma chamada pública, né, as universidades se organizam, apresentam um projeto, apresentam um orçamento, e o MEC tem uma comissão que escolhe aquela universidade que considera que tem condições de realizar esse processo, que é extremamente trabalhoso, né? Antes era o MEC que escolhia a universidade que fazia o trabalho. Definição cada vez mais precisa, a partir de críticas recebidas, de critérios técnicos e pedagógicos. E é inegável que a qualidade técnica dos nossos livros didáticos melhorou nos últimos anos, né? E pedagógicos também. Preocupação com a supressão de erros, né? Os erros conceituais graves, né? Um erro conceitual grave reprova uma coleção. Então, as editoras no início reagiram muito, mas ao longo desse período passaram a ter mais cuidado com seus autores, né, para evitar esses erros que pudessem anular uma produção, né? Combate claro aos preconceitos e discriminações. Isso está no edital. O livro que apresenta qualquer texto, uma atividade que possa induzir a um preconceito